Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, doutorando sob orientação da professora doutora Leda Guimarães. E vamos falar hoje sobre um recorte da minha tese de doutorado, o funk e ostentação sob o olhar da cultura visual. Esse artigo, que é recorte de uma investigação em andamento, discute o funk ostentação calcado no viés da cultura visual. Observou-se os complexos de visualidades presentes em videoclipes com alto número de acesso no YouTube Rewind Brasil de 2018, produzidos pela Condzilla Records, e as possibilidades de construção de contravisualidades, o direito a olhar, além de dialogar com o conceito de estetização do mundo e capitalismo artista de Lipovetsky. Notou-se que há uma intensa articulação entre o funk ostentação e o consumo material. Essas observações surgiram dos resultados preliminares de uma investigação de doutoramento em andamento, que apontou uma elevada incidência de acessos no YouTube brasileiro pelo gênero musical denominado funk ostentação, com a produtora Condzilla surgindo como a manager de todos esses videoclipes de funk ostentação, no topo do ranking de acessos no YouTube. Sendo egresso da música como artista, professor, performer, percebi que existiam elementos nas músicas mais acessadas no YouTube brasileiro que iam além de gênero musical, as chamadas visualidades. A partir dessa observação, percebi que poderia analisar as visualidades presentes no funk ostentação, utilizando conceitos oriundos de Mizoerf e Lipovetsky, contra visualidade ou visualidade e capitalismo artista, que estão respectivamente nos livros The Right to Look, Counter History of Visuality e Estetização do Mundo, Viver na Era do Capitalismo. Bem, o funk ostentação. Ele surgiu na periferia da Baixada Santista em 2005. O nome ostentação é derivado do latim ostentatio, exibição vã inútil, com os radicais ob e tendere, à frente, e alongar. Isto significa que não é bastante possuir o objeto, mas existe a premência de mostrá-lo publicamente ou alongá-lo, como explicitado no radical. O funk ostentação possui três características bem marcantes: música produzida por artistas paulistas muito jovens e não mais cantores cariocas que iam se apresentar em São Paulo. Letras com temática ligada ao consumismo capitalista desenfreado e não mais odes à criminalidade. Esta característica poética tornou este gênero musical, com suas respectivas visualidades, palatáveis ao grande público, inspiração para jovens pobres da periferia e inserção garantida nos meios de comunicação de massa. O incentivo ao consumo de certas marcas e estilo de vida glamuroso permeiam as letras do funk ostentação. A inclusão por meio do consumo pode ser um dos significados por detrás daquele cifrão, já que o surgimento do funk ostentação coincide com o aumento do acesso ao crédito pelas camadas populares brasileiras. Bens materiais antes exclusivos das classes mais abastadas passam a fazer parte do imaginário da periferia. A exibição de carros de luxo, objetos em ouro, roupas e outros pode ser considerado ou consideradas uma metáfora da ascensão social e de um prestígio que extrapola os limites do subúrbio. O funk ostentação tem como símbolo maior um cifrão. A terceira característica seria o uso de novas tecnologias e do audiovisual como meio de produção e difusão das criações musicais. Existe uma intensa preocupação com a imagem, exibindo os bens de consumo e marcas nos videoclipes. Ostentação está implicitamente ligada ao hiperconsumo. As boates que tocam funk e ostentação possuem características peculiares. Os frequentadores que compram as bebidas mais caras, geralmente acompanhadas de energéticos, ganham um artefato que produz faíscas que é fixado à ponta das garrafas. Percebe-se que é uma estratégia para chamar a atenção dos frequentadores para o chamado consumidor rico, que ostenta a bebida de alto custo.
Um momento muito esperado durante os bailes são os chamados blackouts. As luzes são apagadas e pulseiras nas cores verde e vermelha, distribuído para os e as frequentadoras, sinalizariam a disponibilidade para ficar do frequentador ou do frequentadora, né? Por isso as cores verde e vermelha. Seria uma confluência entre vida pública e vida privada, compartilhada exponencialmente e publicamente. Falando um pouco sobre Condzilla Records, eles ganharam os seguintes prêmios do YouTube: 100 mil inscritos em 2013, 1 milhão de inscritos em 2014, 10 milhões de inscritos em 2017, chegando a 50 milhões de inscritos em 2019. Isso significa que a metade dos usuários do YouTube no Brasil, isso corresponde à metade dos usuários do YouTube no Brasil e aproximadamente 22% da população brasileira. A soma de visualizações do canal Condzilla equivale a mais de 3 vezes a população mundial. Chama atenção o fato de uma produtora aparecer por 5 vezes no top 10 de 2018, o segundo, terceiro, sétimo e oitavo lugar. Foi fundado pelo Conrad Dantas, mais conhecido por Condzilla, em 2012. E é uma empresa que se transformou em holding. Então, eles têm roupas, que é Condzilla Wear, além do portal de notícias condzilla.com. A Condzilla Records foi fundada em 2017 para gravar os artistas do seu cast, canal número 1 do Brasil e da América Latina, e o segundo maior canal de música do mundo, com mais de 50 milhões de inscritos. Fornece ao cast de artistas participantes completa assessoria artística, marketing, produção musical, impulsionamento de views no YouTube e Instagram. A seguir, apresento a tabela com os videoclipes mais acessados em 2018 pelo YouTube Rewind Brasil, procurando situar o funk ostentação dentro desse ranking. Os videoclipes. Então, nós temos, em segundo lugar, Amor de Verdade. Em terceiro lugar, Fuleiragem, todos esses da Condzilla Records. Em sexto lugar, nós temos Lacração. Sétimo lugar, Só Quer Vral. Oitavo lugar, Tá Tum Tum. Em um ranking de 10 colocações, o Condzilla apareceu em 5 posições, como dito anteriormente. Segundo, terceiro, sexto, sétimo e oitavo lugar. A média de duração do videoclipe é de 3 minutos, o que facilita o streaming dos produtos. Apenas 2 dos videoclipes passaram de 3 minutos, e mesmo assim, apenas por alguns segundos, 3,35 e 3,17. Essa tabela tem um total de 4.237.038.481 acessos. Chama atenção o fato de todas as músicas possuírem letras em português, fato que não foi constatado em outros anos do YouTube Rewind. Aqui nós começamos a mostrar algumas imagens, né? São recortes da tese em andamento, videoclipe Amor de Verdade e a logo da Condzilla Records. Figura 2, nós temos aqui Fuleiragem e Lacração. Figura 3, Só Quer Vral e Tá Tum Tum. O videoclipe deverá ser compreendido neste contexto como um pequeno filme, um curta-metragem cuja duração está atrelada, mas não restrita ao início e fim do som de uma única música. É a versão filmada de uma canção. Considerando visualidades como construções de complexos de visualidades, nós podemos dizer que a imbricação resultante entre mentalidade e organização produz uma visualidade, disposição estratégica de corpos e um treinamento das mentes, organizada para sustentar a segregação física entre governantes e governados, e a aquiescência mental a tais arranjos. O complexo resultante tem volume e substância, formando um mundo vivo que pode ser visualizado e habitado. Mirzoeff. Observando as imagens printadas dos videoclipes citados, tem-se uma construção de visualidades que mostram
quem detém o produto. Farta demonstração de pessoas jovens, saudáveis e felizes, todas em movimentação coreografada, esbanjando vitalidade e bem-estar. A doença, morte e velhice não existem no repertório de visualidades do funk ostentação. Pode-se dialogar aqui com o hedonismo consumista descrito por Lipovetsky, quando comenta a interação entre prazer e consumo nos tempos hipermodernos, o advento de uma sociedade e de um indivíduo estético, ou mais exatamente, transestético, por não depender mais do estetismo à moda antiga, compartimentado e hierarquizado. Vivemos num universo cotidiano transbordante de imagens, músicas, concertos, filmes, revistas, vitrines, museus, exposições, destinos turísticos, bares descolados e restaurantes que oferecem todas as cozinhas do mundo. Grande Lipovetsky. Bem, o funk ostentação pode ser... A ostentação do funk ostentação pode ser visualizada nos pressupostos do capitalismo artista, a integração e a generalização da ordem do estilo, da sedução e da emoção nos bens destinados ao consumo mercantil, generalização da dimensão empresarial das indústrias culturais e criativas, uma nova superfície econômica dos grupos empenhados nas produções dotadas de um componente estético. O capitalismo artista é o sistema em que são desestabilizadas as antigas hierarquias artísticas e culturais, ao mesmo tempo que as esferas artísticas, econômicas e financeiras se interpenetram. Como considerações finais, os videoclipes aqui apresentados, com seu viés de mais acessados no YouTube Rewind Brasil 2018, pertencendo ao gênero funk ostentação, propiciam a observação de como se mudou de uma economia fordiana para um capitalismo com o nome cool, capitalismo artista. Essa transformação significa que a indústria cultural continua operando, agora operada em visualidades construídas para provocarem prazer pessoal imediato, sentimento de pertencimento às classes sociais mais desfavorecidas, desencorajando tentativas de construção de contravisualidades que se oponham a todo este processo efêmero, baseados em produtos de uso e descarte rápido, fazendo girar a roda da fortuna novamente, recomeçando o ciclo do início como um Ouroboros infinito. A questão que permanece nos assombrando: seremos capazes de construirmos contravisualidades que possam contrapor a esta organização econômica estética? De que forma? Os coletivos artísticos e a resistência por grupos ativistas como Guerrilla Girls e o artista Banksy, que usam o anonimato para se contrapor à arte institucionalizada, pode fortalecer iniciativas rizomáticas pelo mundo, mudando a possibilidade de nos enxergarmos nos versos proféticos do grande e inesquecível Belchior. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Referências. Muito obrigado.